Como eu havia dito, a intenção ela vale muito. E apesar do Zoro ser um personagem do lado dos mocinhos, a primeira mensagem que é passada é de que ele é muito assustador. E todos os elementos do design dele reforçam esse aspecto. Basta reparar nos olhos pontiagudos que ele tem e nas formas mais quadradas. As formas quadradas são para reforçar essa questão dele ser muito apegado aos valores dele, para ser uma pessoa mais irredutível. E as formas pontiagudas, elas são geralmente usadas em personagens que você não tem tanta certeza se você pode confiar neles. Os acessórios agregados ao design dele também tornam bem explícita a função, né, o papel que esse personagem tem na história. O haramaki que ele tem na cintura era usado muito pelos samurais, inclusive tinham um tipo de haramaki feito com 1000 fios, digamos assim, que era uma forma de proteção contra o mal. E as katanas, elas servem para reforçar essa imagem, porque mesmo que você não tenha tanta intimidade com a cultura japonesa, existe uma clara facilidade de associar isso a espadas, o que te leva a perceber que ele luta dessa maneira. Eu trouxe como exemplos de analogias a esse tipo de design de personagem do Zoro tanto o Kenshin, de Rurouni Kenshin, quanto o Himejima, de Kimetsu no Yaiba. Eu escolhi o Himejima porque ele, assim como o Zoro, emana muito essa energia de elemento terra, essa energia de um elemento quadrado, de alguém muito estável e muito firme nos seus princípios, muito irredutível. E eu não escolhi o Kenshin apenas por ele ser um samurai, mas porque ele é um personagem cujo design é orientado em uma cor só. Obviamente, existem variações de tons, mas você consegue perceber que, basicamente, a essência do Kenshin é o vermelho, tal como o verde é a essência do Zoro. No Japão, o verde remete muito à vida, à vitalidade e à energia, o que é uma coisa até irônica em relação ao Zoro, porque ele vive querendo dormir e ele é uma pessoa mais pacata, ele não é tão agitado quanto o Luffy. Mas essa energia não é desse jeito, como uma cor muito enérgica, feito vermelho. Ele é uma energia no sentido de longevidade, tanto é que em alguns casos você pode atribuir o verde também ao significado de eternidade. E convenhamos, é como se o Zoro fosse imortal depois de tudo que ele passou e ainda continuar vivendo. Faz bastante sentido. O curioso das outras duas cores que remetem ao Zoro são de que o preto ele representa o mau agouro e logo de cara, quando você conhece o Zoro e você não conhece ele tão a fundo, a primeira aparição é de que ele realmente é muito destrutivo, de que ele é perigoso, e o preto passa essa mensagem. Mas ele também passa a mensagem de luto, que por acaso é a antiga mensagem, um antigo significado da cor branca. Hoje em dia ele é muito usado em casamentos e tem muito significado de pureza. Mas antigamente o branco também ele era utilizado para luto e isso faz sentido em relação ao background do Zoro, né? Inclusive algo que motiva ele até hoje a seguir em frente e não desistir do objetivo principal dele dentro da história. Eu coloquei a Nami como análise por último, porque ela tem alguns elementos parecidos com o Luffy, mas ela tem algumas questões particulares em relação à análise da personalidade e do background dela, em contraste com o que você tem visualmente. Eu não vou dizer que o design dela é completamente vago, mas ele não passa tantas informações quanto os dois anteriores. Se você reparar, a Nami, ela tem olhos redondos e ela tem elementos literalmente circulares na roupa dela. Quanto às listras, eu não tenho como afirmar, mas eu suspeito que seja uma associação aos uniformes de marinheiros, porque tanto a cor quanto a forma lembram bastante. Quando você analisa as cores predominantes no design da Nami, que são o laranja, o azul e o branco, tem o significado de coragem para o laranja e o significado de pureza tanto para o azul quanto para o branco. Só que, como eu havia dito, o branco a princípio tinha o significado de luto, então a gente também pode considerar um pouco nessa análise. Quando você olha as cores que ficaram um pouco tangenciando o design dela, são o marrom e o amarelo. O caso do amarelo, ele é bem parecido com o laranja, ele também representa coragem e o marrom também representa luto. Então, é só uma forma de reforçar elementos que a gente já havia percebido. Mas se você for levar todas essas informações em consideração, basicamente só a questão da coragem e a questão do luto são bem relevantes no design dela. Fora isso, ela é uma grande incógnita e eu acredito que inicialmente a intenção tenha sido ela ser um pouco misteriosa, tanto é que dentro do mangá não é uma coisa muito rápida
de se desenvolver, assim, você leva um pouco de tempo para entender e se aprofundar sobre a questão do background dela. Diante dessas informações, você entende que, apesar de algumas coisas fazerem sentido, porque, assim, sem dar spoiler, mas falando minimamente, a personalidade que ela apresenta logo de cara tem uma motivação por trás, então ela não é realmente alguém com quem você não pode confiar, né? Mas se você quer fazer uma primeira impressão, geralmente você tem o apoio do design. O Zoro, apesar de não ser ruim, não ser destrutivo, ele tem um design que passa essa energia e faz com que a princípio você visualize ele da mesma forma como a narrativa apresenta. Já isso não acontece com a Nami, porque embora nas primeiras aparições da Nami ela se apresente como uma charlatã, tudo no design dela grita o oposto. Isso acaba enfraquecendo um pouco essa mensagem. Você não consegue se sentir tão impelido a desconfiar dela quanto você se sentiu intimidado pelo Zoro. Quando você olha o Luffy e você vê aquele design simplório, você não dá nada para ele. Você fala, tá, você é fraco. E aí depois que você vê a demonstração de força que você passa a admirar o Luffy, você a princípio vê o Zoro como alguém que intimida, e aí logo depois você constata de que ele não é tudo isso, ele não é tão durão quanto ele se faz, né, parecer. Já a Nami não, ela tem vários elementos como os olhos redondos que são associados a personagens confiáveis, mais gentis, e ela tá o tempo inteiro tentando passar a ideia de que você não pode confiar nela. Embora você possa, deveria pelo menos ter algum elemento visual que te ajudasse na imersão e que pelo menos a princípio te fizesse vê-la como as pessoas que não conhecem ela veem também. E aí logo depois você passaria a confiar e ver da mesma forma como você vê os outros dois personagens que eu citei. E é por isso que eu comentei que tinha como o design ser ainda melhor, porque várias vezes o Oda já demonstrou toda a sua criatividade ao longo dessa história maravilhosa, não só com os personagens, mas com cenários, com fauna, flora, com tudo que vocês possam imaginar. E é um pouco entristecedor que alguém com tanta habilidade, que tem a capacidade de fazer tanta variedade, acabe pecando na hora de representar as personagens femininas. Basicamente, as obras elas têm que ser coerentes. Se você for pegar obras de shoujo, é muito comum que os designers se percam. Eles têm elementos que dizem respeito muito mais ao gênero do que à obra em si, para que você identifique ele como shoujo e não como o shoujo X ou o shoujo Y. Todos eles têm muito a questão da repetição, da forma como os corpos são feitos. Existem alguns que as protagonistas são muito parecidas, os olhos são parecidos, os cabelos são parecidos, mas essas são histórias que são proporcionalmente simples e pequenas, tanto quanto o tempo que você passa para fazer esse design de personagem. Agora, quando você tem um shonen de 20 anos, é esperado que essa diversidade esteja em todos os campos. E é também por isso que é compreensível tanta resistência por parte de certas pessoas diante da obra, porque a princípio não havia tido essa evolução que os personagens receberam recentemente, né, nos últimos anos. O Oda ele melhorou bastante na forma como ele representa os personagens, mas ainda assim ele pecou em alguns detalhes. Em determinados pontos do mangá, o Oda ele teve a oportunidade de quebrar o próprio padrão e ele acabou deixando passar, mas o ideal é que eu faça um vídeo isoladamente sobre esse tema, porque eu teria que falar sobre o Wano, e o Wano é um arco muito mais pra frente, eu acabaria dando spoiler num vídeo de análise desse. Daí, se vocês tiverem gostado desse vídeo e quiserem que eu faça mais vídeos de análise sobre outros personagens de One Piece, inclusive de outras questões técnicas de One Piece, é só vocês deixarem nos comentários, por favor, quais personagens vocês gostariam de ver as análises. E, por favor, dá esse likezinho aí pra poder apoiar o canal. E, obviamente, não esqueça de se inscrever, até porque como é que você vai adivinhar que eu estou postando vídeos novos, mesmo? Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido até aqui.